Ei, Growlover, tá no ar mais um Gente Dá Trabalho, o podcast que mostra como cuidar de pessoas de forma estratégica para poder gerar um resultado real para sua empresa. E no episódio de hoje eu vou compartilhar com você um dos métodos que mais tem transformado a forma como pequenas empresas contratam e engajam suas equipes, né? O imã de talentos. Porque afinal, contratar bem não é sorte, não, é método. E esse método depende de estrutura. E isso faz com que a gente consiga reter os talentos. Então seja bem-vindo a um novo episódio, né, ali do Gente Dá Trabalho. E para a gente falar um pouquinho desse método que a gente vai conversar aqui hoje, que é o imã de talentos, eu quero trazer para vocês que processo seletivo não é nada mais do que a gente conseguir definir exatamente passo a passo para poder contratar essas pessoas. Processo seletivo não é sorte. É claro que às vezes tem um pinguinho de sorte ali, mas isso é raro. Se você quer sair, né, efetivamente dessa possibilidade de sorte ali, você tem que trazer um método. E é sobre esse método que eu quero falar com vocês hoje, que é o método da Grow, que é o imã de talentos. Esse método é baseado em 4 passos. Mas antes de eu chegar nesses 4 passos, eu quero falar com vocês de alguns erros comuns que acontecem ali em processos seletivos. E aí eu tô falando de momentos como, por exemplo, no anúncio de uma vaga. Como que você faz esse anúncio dessa vaga? Que informações que você coloca nesse anúncio? Isso é muito relevante para saber que currículos que você vai estar captando. É muito natural e assim, se você entrar em grupos de vagas de Facebook ou sites mesmo, né, de divulgação, você vai achar com muita facilidade anúncios incompletos. Anúncios que não definem exatamente qual que é o perfil ou qual que é a cultura da pessoa que você está procurando. O que isso vai trazer para o empresário quando faz um tipo de anúncio como esse? Vai trazer muitos currículos, mas currículos que não necessariamente são ideais ou que são o que você busca. E isso traz um retrabalho. E esse retrabalho te custa tempo. O tempo hoje ele é muito precioso, né? Quando a gente for pensar nisso. E quanto mais tempo você gasta com processos seletivos, é menos tempo que você tem para fazer o seu negócio crescer. Então, um desses erros comuns é esse anúncio de vagas que são mal definidas, vagas que não trazem, por exemplo, o horário de trabalho. A pessoa ela não sabe qual é o horário que ela vai trabalhar e às vezes ela precisa de uma disponibilidade no sábado, né? Ou enfim, tem família, tem filho, tem compromissos que não pode trabalhar o final de semana ou que não pode trabalhar até um determinado horário ou a partir de um determinado horário, né? Às vezes por conta de compromissos com família, não pode trabalhar na parte da manhã, então só pode começar a partir de 1 hora, então o turno tarde, noite seria o ideal. E se você não coloca isso na divulgação da sua vaga, você vai estar coletando currículos de pessoas que não têm disponibilidade, por exemplo, para estar com você nesse horário, né? E aí fica aquela dúvida, né? E aí o salário? Eu devo colocar o salário nessa divulgação da vaga? Pode ser que sim. Pode ser que não. Depende do que você tem de estratégia ali ou de que perfil que você está buscando. Se você tem margem para negociação. Se você tem uma margem para negociação, você pode buscar por expectativa salarial. Se você não tem essa margem, se já é um valor pré-definido, então você tem que divulgar, porque senão você tá procurando alguém por R$2.000, estou chutando um exemplo, e você vai começar a receber currículos de 4, que tem uma expectativa para 4, 5 mil, você já está perdendo tempo ali no processo seletivo. Então, isso depende muito da estratégia que você vai utilizar, né? E aí, quando a gente fala de processo seletivo, eu costumo definir que se você não... Até para comprar um pão na rua, né? Você vai escolher se é um pãozinho que tá mais torradinho, se é um pãozinho que tá menos torradinho, se for um pão de forma, se ele é integral, se é 30% integral, se é 100% integral, se tem semente, se não tem semente. Então, até para comprar um pão na padaria, você seleciona. E por que para fazer uma contratação, você escolhe o que vem por aí? Né? Então é isso que a gente tem que ter essa preocupação e é sobre esse método que eu quero falar com vocês, que é o imã de talentos. E o imã de talentos ele é baseado em 4 passos principais. Esse primeiro passo que eu quero trazer para vocês é o comportamento. Existe ali uma máxima ali, né, aquela frase de caminhão que a gente já está cansado de ouvir, que é o contrato pela técnica e demito pelo comportamento. A gente não tá cansado de ouvir isso? Nossa, eu contratei Joãozinho era maravilhoso, um currículo excelente, ótimas experiências, mas quando ele começou a trabalhar, ele não sabia trabalhar.
trabalhar em equipe, ou ele não tinha a proatividade que eu precisava, ou ele não tinha um comportamento analítico que eu precisava. E aí você acaba demitindo pelo comportamento, não é? Então, por que a gente não começa a contratação pelo comportamento? E é a partir daí que é o primeiro passo. É o desenvolvimento de uma arquitetura comportamental, onde você vai entender efetivamente qual é o profissional que você procura. Então, você cria uma estrutura de um cargo baseado nesse profissional que você está procurando. A partir dessa estrutura, você vai coletar, lógico, currículos de diversos perfis e você vai conseguir começar a definir qual é o perfil ideal para aquela vaga. Então, a gente trabalha, no caso na Grow, a gente trabalha com uma metodologia de avaliação comportamental que é o ECO, que traz o estilo comportamental que define os perfis em 4, né? Basicamente. E aí essa predominância de quem tem um perfil mais catalisador, que é mais voltado para a execução, ou um perfil mais controlador, que é mais voltado ali para o planejamento, perfil social, que são aquelas pessoas que se comunicam com maior facilidade, né? Ou então um perfil analítico, que são aquelas pessoas mais centradas, que gostam um pouco mais de números. E é o que define, né, o perfil dessa pessoa, é o percentual que ela tem ali, né, em cada perfil. E isso facilita muito em um processo seletivo, porque isso faz com que a gente consiga entender se aquela pessoa vai ter o comportamento adequado para executar as atividades necessárias para aquela vaga. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a gente trazer essa avaliação comportamental. E aí, o segundo passo que eu quero trazer para vocês é os dados. A gente sair dos dados, sair do achismo. O processo seletivo, quando você entra num processo seletivo no achismo, você acaba contratando o que vem por aí, né? E quando a gente entra num processo seletivo sem dados para poder fazer análise, sem critérios para poder selecionar um candidato ou outro, a gente fica muito suscetível aos nossos vieses cognitivos, né? Que são ali baseados nas nossas experiências passadas, nas nossas crenças, e a gente acaba sendo tendenciado a cair em alguns errinhos cognitivos, né? E de contratar pessoas que são parecidas com a gente, ou de contratar pessoas que não estão exatamente adequadas para a vaga, porque não necessariamente a gente precisa de alguém que seja parecido com a gente. Talvez a gente precise naquele momento de alguém que seja complementar, né? Ou a uma equipe multidisciplinar. Então, a gente entra nessa visão dos vieses, quando a gente não tem dados, quando a gente não tem métricas, a gente fica no achismo. E quando a gente está no achismo, a gente acaba esbarrando em ter ou não a sorte no processo seletivo. E aí, quando a gente fala dessa visão de ter dados, que é o segundo passo, né, sair desse achismo, a gente fala de definir critérios, estabelecer critérios necessários para poder fazer aquela contratação. Um dos critérios pode ser o processo seletivo, o processo seletivo baseado em dados comportamentais. O segundo critério pode ser, de repente, uma experiência, pode ser uma determinada habilidade, um conhecimento em um determinado sistema, né? E aí a gente pode definir diversos critérios e, a partir disso, em uma entrevista, pontuar os candidatos baseado ali em cada critério. E aí você vai entender que conhecimento de Excel, esse daqui é nota 5, já esse outro aqui é nota 4, mas em compensação, em conhecimento ali, em experiência na função, o que era nota 5 é nota 2 e o que era nota 4 no Excel é nota 5. E aí você começa a ter uma métrica, você começa a trazer dados para poder te ajudar nessa escolha. Então esse é o segundo passo para a gente conseguir sair desse achismo, né? E quando a gente fala de processo seletivo, é muito comum a gente pensar que é o recrutamento de currículos, que é a seleção desses currículos, a triagem, é o processo de entrevista e essa seleção do finalista até o início dele com a empresa. Quando a gente pensa em processos seletivos, a gente acredita, tem uma tendência a entender que o processo seletivo ele termina com um candidato iniciando, né, como um novo colaborador. E aí que eu quero trazer para você o funcionamento do imã de talentos, que é o nosso terceiro passo. O terceiro passo é exatamente a gente pensar além dessas etapas do processo seletivo, que é o cuidado da pessoa no primeiro momento, quando ela entra na sua empresa. A gente está falando de um programa de integração. E aí, quando eu trago esse programa de integração, eu trago uma visão da neurociência aplicada ao comportamento humano. Toda vez que a gente entra em um novo desafio, é natural que o nosso cérebro ele entre num estado que a gente chama de modo de defesa.
nesse modo de defesa, a gente tem uma tendência muito grande a correr, a lutar ou a fugir. E quando isso acontece, a gente perde a nossa produtividade, o nosso organismo, né, ele começa a pensar e agir de uma forma de proteção, né? E com isso a gente acaba perdendo algumas oportunidades de crescer. E como que a gente muda isso? Mudando esse modo de defesa, trazendo uma sensação de pertencimento e segurança. E é a partir disso, e como a gente faz isso? A gente faz isso através de um programa de integração bem definido. E esse programa de integração, ele pode parecer que tem que ser algo muito complicado. Mas não, com pequenas ações simples que um pequeno negócio com 3 colaboradores consegue fazer de forma clara. É a construção mesmo de, por exemplo, a apresentação no primeiro dia desse colaborador de como que é a cultura da empresa. Qual é a expectativa que ele tem, que você tem, como empresa, você tem dele no decorrer da primeira semana? Então você começa a trazer uma segurança. O que você espera que ele desenvolva naquele cargo? O que você espera que ele realize no primeiro mês? Quais são as principais metas, os principais objetivos? Isso tudo a gente tem logo nesse primeiro encontro, no primeiro dia. E esse programa de integração, ele não precisa ser só o primeiro dia, ele pode permear por mais dias, com uma visita completa aos setores, uma apresentação estratégica de pessoas que estão ali dentro e que são fundamentais para que ela possa desenvolver o papel dela. Então, a gente está falando ali de um programa de integração. Aqui na Grow, esse programa de integração a gente chama de um onboard emocional, porque a gente traz algumas pitadas ali de neurociência para que essa integração permita que o colaborador se sinta pertencente, se sinta seguro e aí ele possa desempenhar melhor o papel dele, diminuindo aquele alerta, né, de defesa do cérebro, como eu trouxe para vocês. Então esse é o fundamento do nosso terceiro passo. E quando a gente fala de um programa de integração, não termina por aí, né? Quando a gente está falando de um imã de talentos, eu estou falando desde a forma como eu divulgo aquela vaga pensando num processo seletivo, até os 90 dias de experiência daquele colaborador, que é quando definitivamente ele vai se tornar um colaborador da empresa, né? Porque até então a gente está falando de um período de experiência. Ele ainda está numa fase de provação. E essa fase de provação não é só uma fase de provação do colaborador na empresa, mas também da empresa pelo colaborador, né? E se a empresa não tiver a estrutura para receber, para poder atender e para poder minimizar esse modo de defesa ali que a gente tem nesse primeiro momento, a tendência de que ele saia nesses 90 dias é muito grande. Inclusive, tem uma pesquisa da Leadership, que fala que quando você tem um programa de integração bem definido, você consegue reduzir em até 89% a adesão, na verdade você amplia, né, em até 89% a adesão desse colaborador dentro da empresa, reduzindo esse turnover, essa rotatividade logo nos primeiros dias. Então o programa de integração ele é fundamental para conseguir que essa pessoa permaneça dentro da empresa com um alto nível de produtividade. E aí a gente vai, né, para o nosso quarto passo. O nosso quarto passo, a gente já falou aqui sobre a arquitetura comportamental, já falou de sair do achismo trazendo os dados, já falamos aqui de um onboard emocional e o quarto passo é o acompanhamento desse colaborador durante todo o período de experiência. E o quanto que esse acompanhamento é importante para alinhamento de expectativas. Muitas das vezes a pessoa está executando uma atividade que ela imagina que está fazendo da forma correta, a empresa ou o líder está vendo que está errado, não está gostando, mas não comunicou de forma assertiva. E não tem ninguém aqui tem bola de cristal, né? A gente precisa entender efetivamente o que está acontecendo. E para isso você precisa falar, você precisa comunicar, você precisa alinhar essas expectativas através de um feedback. Então o quarto passo é esse acompanhamento desse processo de experiência através de feedbacks pontuais. E aí, para fazer esses feedbacks, não adianta só você comunicar de qualquer jeito. Até para isso tem método, né? Tem método não só para você trazer essas expectativas, esse alinhamento, como também para você fazer esses registros. E num segundo momento, você acompanhar.
Pontuei que eu precisava que ele melhorasse nesse ponto. Será que ele melhorou? E aí, quando a gente fala do feedback, eu não estou falando só de um feedback entre empresa e colaborador, mas também do colaborador com a empresa. Vocês fica claro aqui nessa nossa fala que é uma via de mão dupla. A empresa, ela tá ali sim para poder cobrar, para poder lucrar, né? E ela precisa do colaborador para que isso aconteça. E o colaborador, ele tá ali mediante a um acordo ao qual ele vai ser remunerado. Então, assim, é uma via de mão dupla e a gente precisa ter esse alinhamento de expectativas. E aí o colaborador, nesse momento do feedback, ele pode trazer, inclusive, para a empresa de que ele tá com dificuldade em um determinado processo ou de que ele não tá entendendo um determinado método. E você só vai conseguir entender isso através desse alinhamento de expectativas no acompanhamento. Quando eu falo disso tudo, parece que é muita informação, né? E realmente, você conseguir transformar a sua empresa num imã de talentos não é fácil. Dá trabalho. E é por isso que a Grow tá aqui. A Grow tá aqui exatamente para poder ser parceira do seu negócio e uma parceira estratégica, onde a gente faz todo esse trabalho difícil com esses 4 passos, por exemplo, do imã de talentos, transformando a sua empresa em um verdadeiro imã de talentos, enquanto você pode se preocupar com o que verdadeiramente importa, que é crescer, né? E aí eu já te trago, né, que quem cuida de gente cresce, né? E aqui no nosso podcast, nesse nosso programa, a gente fala que gente dá trabalho, e dá trabalho mesmo. E é por isso que a gente está aqui para poder ajudar vocês, porque quando a gente cuida das pessoas, além do trabalho, a gente minimiza esse trabalho, e essas pessoas trazem lucro, que é o objetivo, né? Apesar da gente ter propósitos que permeiam durante o processo de uma empresa, nenhuma empresa sem lucro, ela dá continuidade, né? E é por isso que é tão importante a gente ter um ambiente saudável para que as pessoas possam efetivamente dar esse lucro. E aí, quando a gente fala nessa visão do imã de talentos, a gente está tratando de forma muito específica de todo o processo de entrada desses novos colaboradores, né? E é fundamental que a gente pense também na estadia e no momento em que essas pessoas já estão dentro da empresa. Não só para os novos, mas também para os antigos colaboradores. E é só que esse não é um papo, né, para esse programa. Hoje a gente vai se atentar mesmo para a visão da integração e desse momento de entrada de novos colaboradores do imã de talentos. E aí a gente está chegando no momento que eu quero compartilhar com vocês um momento que deu trabalho, tá? E eu gosto de trazer cases, né? Cases aqui dos nossos clientes, né? De momentos que deu trabalho, mas que também deu certo, né? E aí já começou a dar lucro. E eu vou trazer um case de um processo seletivo. Não vou falar aqui com vocês sobre nome de cliente, enfim, porque a gente trabalha com contrato de confidencialidade, mas eu posso abertamente falar o que aconteceu, porque não tem problema sem falar a marca, né? E aí eu quero trazer um case para vocês de um processo seletivo de um auxiliar administrativo. Quando a gente pensa em auxiliar administrativo, a gente pensa que é uma vaga mais fácil, né? Que é uma vaga que é simples de ser preenchida, porque são perfis que não são tão complicados e normalmente você encontra pessoas no mercado que têm um pouco mais de experiência e que conseguem atuar em cargos como esse. Mas era um processo seletivo que tinha algumas peculiaridades, né? E essas peculiaridades, esses critérios necessários para a vaga, por conta do ramo de atuação da empresa, estavam prejudicando muito a encontrar esse profissional adequado em comportamento e técnica. E foi um processo seletivo que dolorosamente durou 2 meses e meio, mais ou menos. Não é um convencional. Normalmente, os processos seletivos, eles encerram ali com 20 a 30 dias, que é a nossa média de encerramento de processo seletivo, né, já com assertividade. E esse já estava ali perdurando há 2 meses. E aí nós encontramos mas em diversos perfis a gente encontrava e aí a empresa, quando chegava na validação da empresa, acabava que não estava adequado, então a gente ajustava, procurava novos, até que em um determinado momento a gente entendeu que tínhamos os profissionais adequados para todos os critérios e para o comportamento. Mas a empresa ela ainda não tinha certeza, porque ela já estava ali, né, castigada, sabe? Cascuda com processos que haviam acontecido errado em outros momentos, com outros recrutadores, né? E aí ela já estava reticente, com medo.
foi quando a gente sugeriu, no caso para essa empresa, fazer uma terceira etapa de processo seletivo, baseado numa experiência de um outro cliente. E aí a gente vai fazendo o compartilhamento de boas práticas, né? Nessa terceira etapa, a gente sugeriu uma pequena imersão. Em um período do dia, o candidato ele trabalharia numa pequena imersão com atividades pontuais pré-definidas para saber como que ele seria, né, no dia a dia ali do trabalho. E aí essa imersão de meio expediente ali foi fundamental para que a empresa conseguisse entender o comportamento dos candidatos finalistas em relação à atividade que ia ser executada. E a empresa conseguiu definir, né, a contratação final, o profissional iniciou e está fazendo ali, desempenhando um ótimo papel. Então esse foi um momento ali que deu trabalho em processo seletivo e que a gente conseguiu de forma assertiva, ajustando o perfil, ajustando pontos ali necessários, incluindo mais uma etapa que não existia, né, mais uma validação ali, para a gente poder conseguir trazer assertividade de comportamento, de critérios, de integração, né? Esse candidato ele passou pela integração de forma assertiva também, e o acompanhamento dele durante esse período da empresa. Então a gente fala, isso traz pra gente uma visão de uma empresa como um verdadeiro imã de talentos, né? Não é só você pegar currículo e colocar qualquer pessoa em qualquer vaga, porque você vai estar perdendo um ótimo talento que poderia estar numa outra função, você vai estar perdendo seu tempo, você vai estar perdendo seu dinheiro, e processos seletivos que são executados de forma errada. E aí vamos fazer uma simulação em uma vaga ali que tem um salário médio de R$2.000. Em 3 meses a empresa ela vai estar perdendo em torno de R$12.000. Aqui a gente está contabilizando custos tangíveis e custos intangíveis, como tempo de treinamento, como perda às vezes de venda, porque o profissional ele não estava ali adequado para fazer a função, né? Então fica aqui o convite. Se você ficou com a gente aqui até agora e gostou e entendeu como que funciona, como que você pode transformar a sua empresa no verdadeiro imã de talentos e quer saber como isso pode funcionar adequado à realidade do seu negócio, fica o convite para fazer contato com a Grow aqui nas nossas redes sociais, enfim, nos contatos que a gente tem aqui na descrição, para poder entender como que isso pode funcionar verdadeiramente na sua empresa. Muito obrigada por assistir mais um Gente Dá Trabalho e que você já está entendendo que dá trabalho, mas dá lucro também. E fica o convite também para o próximo episódio. Até mais!